Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anderson Batista e iremos tratar a disciplina de Direitos Humanos com relação ao tópico a evolução histórica dos direitos humanos. Então, iniciando a nossa aula de hoje, eu trago a pergunta: como que se deu a evolução histórica dos direitos humanos? Nós vamos fazer toda uma evolução da parte histórica. Com certeza os senhores já estudaram isso na escola, ou na faculdade, ou em algum outro tema relacionado a isso. Muitos desses eventos históricos, os senhores já conhecem esses eventos históricos, e nós veremos que eles estão umbilicalmente relacionados à conquista, à evolução dos direitos humanos. Então, o surgimento dos direitos humanos, se nós formos voltar no tempo, nós vamos chegar no Egito, nós vamos chegar na Suméria, lá no Código de Hammurabi. Nós vamos regredir milhares de anos. Porém, para a nossa prova, o que interessa é a evolução dos direitos humanos, tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto nos Estados Unidos, que é justamente quando há um início da conquista e da positivação desses direitos, direito esse que nós conhecemos até os dias de hoje. A diferença é que, tanto na Inglaterra quanto na França, a evolução, essa conquista dos direitos humanos, estava relacionada com a superação da monarquia absolutista, ou seja, com o afastamento desse poder absoluto dos reis. Por outro lado, nos Estados Unidos, essa conquista, esse surgimento dos direitos humanos, estava relacionado ao processo de independência e à própria formação dos Estados Unidos. Seguindo, então, vamos começar a analisar as declarações inglesas, o surgimento dos direitos humanos na Inglaterra, posteriormente nos Estados Unidos e, por fim, com a Revolução Francesa. Na Inglaterra, o primeiro documento que nós consideramos como fundamental, como a pedra dos direitos humanos, é denominada Magna Carta, de 1215. Essa carta, assinada pelo rei João, também conhecido como rei João sem terra, tratava de estender privilégios aos barões feudais e assegurar liberdades à Igreja Católica. Observe, então, que foi um documento que começou a restringir, a limitar o poder do monarca. Ainda que restrito apenas aos barões feudais e à Igreja Católica, tem a sua importância justamente por trazer essa restrição, um embrião de uma limitação contra o poder do rei. Apesar de não estar direcionada ao povo inglês, mas sim aos barões e à igreja, tratou de impor limites aos poderes do rei. E seu texto proclama situações que são direitos e garantias reconhecida a todos, tais como a restrição ao poder de tributar do Estado, a liberdade de ingresso e saída do território do Estado, o devido processo legal, dentre outros direitos. Então nós temos aqui um embrião na Inglaterra em relação ao surgimento dos direitos fundamentais. Passados 400 anos, surge a Petition of Rights, também na Inglaterra, assinada no dia 7 de junho de 1698, que buscou estender aos súditos, ao povo inglês, todos aqueles direitos já materializados na Magna Carta. Então estendia à população, a todo o povo, a todos os súditos, aqueles direitos anteriormente previstos apenas aos barões. Tratava-se então em 3 diretrizes. Nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do parlamento, já trazia uma restrição ao poder do rei em estabelecer tributo. Nenhum súdito pode ser encarcerado sem motivo fundado, restringindo a possibilidade de prisão das pessoas. E nenhum soldado pode ser aquartelado nas casas dos cidadãos, e lei marcial não pode ser usada em tempo de paz.
Então, novamente, traz restrições e garantias aos direitos fundamentais. Restrições ao rei e garantias da efetivação de tais direitos. Avançando, em 1679, você tem o primeiro documento tratando do habeas corpus. Habeas corpus que nós possuímos no ordenamento jurídico brasileiro, que na Inglaterra surgiu em 1679, justamente criando um mecanismo de proteção à liberdade dos indivíduos, notadamente em face de prisões arbitrárias. Então, prisões sem o devido processo legal, prisões sem fundamento legal para tanto, criaram um instrumento chamado de habeas corpus, que nós adotamos, o mundo ocidental como um todo utiliza, e nós adotamos no Brasil. Evoluindo ainda na Inglaterra, em 1689 você tem o Bill of Rights. Esta, sim, é a Declaração de Direitos e surge no contexto da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma revolução que ocorreu na Inglaterra, que ocasionou o surgimento da Bill of Rights, a Declaração de Direitos, e que consagra a supremacia do parlamento ante a coroa. Esta revolução é importante porque ela põe fim, ela encerra com a monarquia absolutista e ela instaura um regime de monarquia constitucional. Como é hoje na Inglaterra? Nós temos a rainha da Inglaterra, a monarca, e temos o primeiro-ministro da Inglaterra. Você tem então uma supremacia do parlamento frente à coroa. Isso é fruto lá da Revolução Gloriosa de 1689. Consagra eleições livres para o parlamento inglês. Estabelece a denominada imunidade material dos parlamentares, que nós possuímos no Brasil. A imunidade material dos parlamentares é a sua liberdade, a sua imunidade pelas suas palavras e opiniões. Por isso que o parlamentar pode subir à tribuna e criticar o governo, tecer comentários, elogios pela sua liberdade, pela sua imunidade material parlamentar, que surge na Inglaterra em 1689. Atribui ao parlamento a atribuição de legislar e cobrar impostos. Então agora só o parlamento pode instituir e cobrar tributo e proclama direitos fundamentais do povo inglês. Então a Bill of Rights tem importância naquele país e é um marco na evolução dos direitos humanos, porque rompe com esse absolutismo monárquico e traça uma prevalência do parlamento sobre a coroa. Avançando, vamos ver agora as declarações americanas. Como que surge, como que se evolui os direitos humanos nos Estados Unidos. Há um primeiro documento nos Estados Unidos denominado como Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Isso se dá em 1776. Por quê? Em 1750 e pouco, a 1760, por volta de 7 anos de duração, a Inglaterra e a França travavam uma guerra. Os Estados Unidos eram colônias, as denominadas 13 colônias britânicas na América do Norte. Ao encerrada a guerra entre Inglaterra e França, a Inglaterra se viu extremamente endividada e, de modo a equacionar as suas finanças, começou a taxar as suas colônias no mundo afora. Por exemplo, nos Estados Unidos, começou a taxar o açúcar, criou a lei do selo. Todo documento, impresso, livro que circulasse nos Estados Unidos deveria ter um selo da coroa inglesa e, obviamente, você teria que pagar por esse selo. Iniciaram uma cobrança com relação ao chá, criaram uma lei do chá, taxando o chá americano, e isso gerou um descontentamento. Esse descontentamento originou a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que foi formulado pelos representantes da Virgínia, que era uma das 13 colônias inglesas na América. Então, na época, existiam 13 colônias inglesas. Essas 13 colônias que deram surgimento ao atual Estados Unidos da América. Essa declaração proclamou direitos universalmente conhecidos,
Até hoje, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à felicidade e o direito à segurança. Isso em 1776. E estabeleceu que os homens são livres e independentes, possuem certos direitos inatos, que todo poder é inerente ao povo e dele precede, que o governo é instituído para proveito comum, proteção e segurança do povo e que os poderes legislativo, executivo e judiciário são separados. Vejam, aqui está o embrião da tripartição, da separação de poderes que nós adotamos atualmente no nosso país. Paralelamente a isso, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, no mesmo ano, essa declaração encabeçou, foi o embrião para a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, que foi elaborada, rascunhada por Thomas Jefferson, inspirado na filosofia de John Locke. Não foi propriamente uma declaração de direitos, como foi a Bill of Rights na Inglaterra, porém deu importante contribuição histórica ao reconhecer direitos inalienáveis aos homens. Por exemplo, igualdade, vida, liberdade e busca da felicidade. Transcorreram-se 11 anos, guerra nesse meio tempo, e então os Estados Unidos conquistaram a sua efetiva independência e promulgaram a sua Constituição em 1787. Quando da sua promulgação, a Constituição americana não trouxe, originariamente, uma Carta de Direitos, um Bill of Rights, mas sim, em 1791, com as 10 primeiras emendas à Constituição americana, estabeleceu-se então um núcleo duro de direitos fundamentais. Isso porque grande influência da independência americana e da própria Constituição e as suas emendas vem da Revolução Francesa, que ocorre em 1789. Vejam, voltando um slide. A Constituição americana é de 1787. As suas primeiras 10 emendas de 1791. Quando foi a Revolução Francesa? Em 1789. Ou seja, as 10 emendas americanas que trouxe o núcleo duro de direitos humanos, aquela Constituição, direitos fundamentais, recebem influência justamente da Revolução Francesa. A Revolução Francesa serviu de referencial para todo o mundo ocidental, enquanto a Revolução Gloriosa na Inglaterra, enquanto a independência americana visava e visualizava tão somente o povo de cada país, a Revolução Francesa trouxe um referencial a todo o mundo ocidental. Então deixou como legado a afirmação das liberdades fundamentais. Trouxe aquele lema da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, de igualdade, o ideal de fraternidade. Esses ideais têm como característica serem universalistas, generalistas, sendo estendida a toda a coletividade e não somente ao povo francês. Então proclama a Revolução Francesa essencialmente direitos civis e políticos, limitando o poder monárquico, afastando o poder monárquico e garantindo esses direitos a toda a coletividade, a toda a humanidade. O professor Fábio Conder Comparato, ele aponta que a importância histórica à Declaração Francesa é justamente que essa declaração ela representa um atestado de óbito do antigo regime. Rompe por completo com o antigo regime absolutista, trazendo então o denominado Estado liberal de direitos. A afirmação da liberdade, de liberdades civis e políticas de uma sociedade. Então, analisando essa evolução histórica, visualizamos o embrião
com a Magna Carta em 1215 na Inglaterra, passando-se por vários instrumentos, dentre eles o habeas corpus, havendo a Bill of Rights inglesa, repercutindo com a Revolução nos Estados Unidos e a Declaração de Independência Americana, que abraçou ideais da Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Paralelamente a toda essa evolução dos direitos humanos, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, o professor Valério Mazzuoli, citando Karel Vazak, traz o que é muito cobrado em prova e debatido na doutrina, as denominadas gerações, denominadas dimensões dos direitos humanos. Então o professor Karel, em uma conferência internacional, buscando compatibilizar essas gerações dos direitos humanos e fazendo uma correlação com aqueles ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, diz que os direitos humanos possuem 3 gerações, 3 dimensões, justamente relacionadas à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Mas um cuidado, uma observação. Quando criada essa compatibilização entre as gerações e a evolução dos direitos humanos, o professor Karel utilizou da expressão gerações dos direitos humanos. Há quem critique essa nomenclatura gerações porque pode transmitir a ideia de que uma geração sucede a outra. Nós sabemos que uma das características dos direitos humanos é a historicidade. Vai surgindo e criando ao longo do tempo. Porém, uma geração não sucede à geração anterior. Esses direitos estão sendo conquistados, são mantidos e estão sendo acumulados. Por isso, há quem defenda a nomenclatura dimensões de direitos humanos, e não gerações. Em prova, podem vir as duas nomenclaturas. Gerações é comumente aceita e utilizada. Aqueles que criticam falam que o termo correto deveria ser utilizado como dimensão e não geração. Ok. Quais são, então, essas dimensões, gerações dos direitos humanos? A primeira geração dos direitos humanos trata dos direitos de liberdade. São os denominados direitos civis e políticos dos cidadãos. Então, compreende os direitos da liberdade, que são os direitos civis e políticos, decorrentes das revoluções liberais. Há uma transição do Estado absolutista para o Estado de direito liberal. Com as revoluções liberais, a Revolução Americana, afastando-se, buscando a independência frente à Inglaterra, frente à coroa inglesa. A Revolução Francesa, buscando afastar a monarquia francesa. Essas revoluções afastam o Estado absolutista e buscam o Estado de direito liberal. É o denominado Estado em defesa dos direitos das pessoas. É a abstenção estatal, é a negação ao Estado. É a chamada fase das liberdades negativas. Estado, se afaste, dê espaço à sociedade. Eu quero direitos mínimos, eu quero direitos civis, eu quero ter uma propriedade, eu quero poder ir e vir. Eu quero ter direito ao devido processo legal. Eu não quero prisões arbitrárias. Eu quero direitos políticos. Eu quero votar e ser votado. Eu quero poder me reunir pacificamente, dentre tantos outros direitos. Então, esse Estado de direito liberal é o alcance de direitos civis e políticos, justamente rompendo com o modelo absolutista, fruto das revoluções americanas e Revolução Francesa. Então, surgem então os direitos denominados direitos civis, liberdade, propriedade privada, livre iniciativa. Surgem os direitos políticos, liberdade de associação, de reunião, de formação de partidos, de opinar, direito de votar, ainda que restrito. Havia restrição ao voto, mas surge o direito de votar. Quais são os marcos históricos dessa primeira dimensão? Como dito, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Independência Americana e a Revolução Francesa. E os marcos teóricos a isto. A doutrina cita, segundo o Tratado sobre o Governo, de John Locke, houve uma influência teórica a esse movimento, e o Contrato Social de Rousseau. Marcos jurídicos,
Nós temos a Petition of Rights e o Bill of Rights na Inglaterra, que nós já vimos. Nós temos a Constituição Americana, que nós já vimos, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa. Esses são os marcos jurídicos. Vejam, tanto Petition of Rights, Bill of Rights, Constituição Americana, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, trazem direitos civis e direitos políticos, direitos da liberdade, afastando o absolutismo do Estado, pregando as liberdades negativas, a abstenção do Estado. No Brasil, essa dimensão dos direitos humanos influenciou a nossa Constituição Monárquica de 1824 e a nossa Constituição Republicana de 1891. Aqui iniciou-se uma restrição aos poderes do Estado, justamente com repercussão dos direitos civis e políticos. Atualmente, a nossa Constituição possui previsão dos direitos civis e políticos, como, por exemplo, no seu artigo 5º estão os direitos civis e o artigo 14 estão os direitos políticos. Votar, ser votado, ser elegível, participar de um partido político e daí por diante. Avançando, ainda a segunda dimensão, a segunda geração dos direitos fundamentais, tratados pelos direitos da igualdade, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Vejam, primeira geração são os direitos à liberdade, segunda geração, direitos à igualdade. No primeiro momento histórico, era a abstenção do Estado, a fase negativa, afastando o Estado, fruto justamente daquela época absolutista. O Estado então se afastou. Passou um período e a população, a comunidade percebeu que esse afastamento por completo do Estado gerou um desequilíbrio social, gerou uma superexploração, era época de revolução industrial. Frente a isso, surge então a fase das liberdades positivas, ou seja, Estado, você tem que prestar um mínimo de direitos fundamentais, direitos sociais, como direito à saúde, educação, trabalho, moradia, direitos econômicos, para garantir um padrão mínimo de vida e segurança material, direitos culturais, respeito ao resgate, estímulo e preservação das formas de reprodução cultural. Então, neste momento histórico, o Estado que havia se afastado, ele volta à coletividade como um Estado prestador de serviço. Daí, então, a chamada fase das liberdades positivas. Momentos históricos, marcos históricos, nós temos a Revolução Mexicana de 1910 e a Revolução Russa de 1917. Marcos teóricos, nós temos a encíclica Rerum Novarum do Papa Pio XIII, que traçava uma crítica às condições dos operários, e ainda o Manifesto do Partido Comunista de 1848. Marcos jurídicos, a Constituição Mexicana e a denominada Constituição Alemã, a Constituição de Weimar, de 1919. No Brasil, essa segunda geração dos direitos fundamentais repercutiu na nossa Constituição de 1934 e o Brasil, na nossa atual Constituição, possui, por exemplo, no seu artigo 6º, um rol de direitos sociais. Então vejam, na primeira geração o Estado se abstém, é o Estado negativo. Na segunda geração o Estado se reaproxima à coletividade, prestando direitos mínimos, sociais, econômicos, culturais. Avançando ainda, surge a terceira geração dos direitos fundamentais, os chamados direitos de fraternidade. Lembram? Lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Primeira geração, liberdade, o Estado negativo, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade, é o Estado positivo, prestador de serviço, direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos. Terceira geração é a fraternidade, são os denominados direitos difusos coletivos. São direitos que pertencem a toda a coletividade. Essa terceira geração ela é fruto das Primeira e Segunda Guerra Mundial.
Na época da Segunda Guerra Mundial, todos sabem que os nazistas, amparados na própria legislação alemã da época, estavam autorizados a torturar, a matar, a colocar em câmara de gás, e daí por diante. Há um rompimento com essa tradição extremamente positivista, reconhecendo que existem direitos que são assegurados às pessoas em geral, que são inerentes à qualidade da pessoa humana. É o denominado Estado Constitucional Democrático, que Rafael Barreto afirma que a característica dos direitos não está relacionada com o papel do Estado, mas sim com o fato de serem direitos reconhecidos ao homem pela mera condição humana, direitos pertencentes à humanidade, independentemente de qualquer condicionamento quanto à origem, etnia, sexo ou qualquer outro fator que configure uma discriminação. Surge aqui, então, a ideia da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está acima de qualquer plano normativo, de qualquer norma posta. Então surgem os direitos de fraternidade e solidariedade, como direito ao meio ambiente, direito ao consumidor, direito ao patrimônio público. O marco histórico é a Segunda Guerra Mundial. O marco teórico, não existe um marco teórico, evoluiu através de trabalhos acadêmicos, discussão doutrinária. O marco jurídico é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU em 1948. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o resultado dessa terceira geração, é o que marca a terceira geração dos direitos humanos. E no Brasil, houve uma tímida influência nas constituições de 46 e de 67 e houve uma grande influência das dimensões de direitos difusos e coletivos na nossa atual Constituição. Então, analisando as três grandes gerações, a primeira geração traz o denominado os direitos de liberdade, são os direitos civis e os direitos políticos, é a fase de liberdades negativas, é o Estado liberal. Eu quero limitar o poder estatal, eu quero abstenção estatal, afastar o poder absoluto do Estado, criar direitos mínimos à sociedade. Referencial histórico, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Independência Americana e a Revolução Francesa. Os marcos teóricos e o referencial jurídico, a Petition of Rights e o Bill of Rights na Inglaterra, a Constituição Americana e as declarações francesas. E a Declaração Francesa. A segunda geração são os direitos de igualdade, relacionados aos direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, direitos sociais, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, dentre outros. É a fase de liberdades positivas. Eu quero um Estado social, o Estado do bem-estar social. Às vezes vem na prova o welfare state. É o Estado do bem-estar social. O que é isso? É o Estado prestador de serviços. Marco histórico, Revolução Mexicana e a Revolução Russa. Revolução Russa com influência direta do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Referencial jurídico, a Constituição Mexicana e a Constituição Alemã, também denominada como Constituição de Weimar, de 1919. A terceira geração são os direitos de fraternidade, os direitos difusos e coletivos. Decorrem da Segunda Guerra Mundial, das atrocidades praticadas na Segunda Guerra Mundial. Então reconhece que os direitos de todos os homens, indistintamente, é a afirmação da proteção universal do homem, é o Estado constitucional democrático. Um marco jurídico deste período é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A quarta, a quinta e a sexta geração não são comumente cobrados em prova, são debates doutrinários recentes, em que a doutrina pontua que a quarta geração está relacionada aos direitos de solidariedade. Para o professor Norberto Bobbio, a quarta geração está relacionada aos direitos à integridade do patrimônio genético, a bioética e o biodireito. Para o professor Paulo Bonavitz, a quarta geração guarda semelhança aos direitos à democracia,
ao pluralismo e à informação. A quinta geração, o professor Paulo Bonavides intitula como direito à paz. Outros autores colocam a quinta geração como o direito à realidade virtual. E a sexta e última geração, o professor Bernardo Gonçalves a elenca como direito à água. Porém, o próprio autor reconhece que o direito à água está relacionado ao direito ao meio ambiente. E o direito ao meio ambiente está na terceira geração. São os direitos difusos e coletivos. Se nós pesquisarmos por aí, encontraremos sétima geração, oitava geração, vai embora. O pessoal fica criando as gerações de direitos humanos. O que é cobrado em prova? Primeira, segunda e terceira geração, às vezes quarta geração ou até quinta geração, seguindo Norberto Bobbio ou Paulo Bonavides, um dos dois. Tá joia? Então, encerrando, resolvendo uma questão. No que se refere ao histórico dos direitos humanos, assinale a alternativa incorreta. Ele pede a errada. Letra A. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, representa uma resposta civilizatória em face das atrocidades que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Certo ou errado? Certo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é justamente o marco jurídico da terceira geração dos direitos humanos, que busca dar uma resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Letra B. Os direitos humanos representam reivindicações universalmente válidas, independentemente do fato de serem reconhecidas ou não pelas leis. Certo ou errado? Certo. É justamente a ideia da terceira geração, os direitos difusos e coletivos. A dignidade humana independe da previsão legal. É um direito inerente ao homem. Essa é a ideia. Letra C. O movimento contemporâneo pelos direitos humanos teve origem na reconstrução da sociedade ocidental ao final da Segunda Guerra Mundial. Veja, o movimento contemporâneo pelos direitos humanos teve origem após a Segunda Guerra Mundial? Não. Nós vimos a Revolução Francesa, nós vimos a Independência Americana, nós vimos a Revolução Gloriosa Inglesa. Ou seja, começa esse movimento antes da Segunda Guerra Mundial. A letra D foi a que nos restou e a que está incorreta. Os direitos humanos surgiram como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um arco jurídico da terceira geração dos direitos humanos, e não o embrião dos direitos humanos. Então a resposta incorreta é a letra D. Nossa última questão. A doutrina, ao tratar dos direitos humanos de primeira geração, estabelece que quais são os direitos humanos de primeira geração? Os direitos civis e os direitos políticos. Direitos civis, direito à liberdade, propriedade, daí por diante. Direitos políticos, de votar, ser votado, se reunir, e aí vai. Então, letra A, direito de primeira geração. Letra A, direito à paz. Não, direito à paz, como nós vimos pela doutrina do professor Paulo Bonavides, é um direito à quinta geração. Letra B, direitos atinentes à solidariedade social. Não, direito à solidariedade social, há quem a coloque na quarta geração. Outros até colocam na terceira, mas um direito à quarta geração. C, representam modificação do papel do Estado para além de mero fiscal das regras jurídicas. Não é esta a primeira geração, como diz a letra C. Letra D, são denominados também direitos de defesa ou de prestação negativas. Qual é a primeira geração? É o Estado se abster, é o Estado negativo, a fase negativa, rompendo com o absolutismo. A resposta correta é justamente a letra D. E a letra E são oriundos da constatação da vinculação do homem ao planeta Terra, com recursos finitos. Não, isso está relacionado à terceira geração, à quarta geração. Então a nossa resposta correta é a letra D. Há ainda uma terceira e última questão que diz: considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as 3 gerações de direitos, na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina.
Letra A, então ele quer as 3 gerações dos direitos humanos na ordem histórica, primeira, segunda e terceira. Letra A, direitos civis e sociais, isso é a primeira geração? Sim. Direitos de liberdades e garantias individuais, isso é segunda geração? Não, a segunda geração são os direitos e liberdades sociais, não individuais. Então, isso aqui já afasta a letra A. Letra B, direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas está na segunda geração, não na primeira. Letra C, direito da coletividade. Direito da coletividade está na terceira geração, não na primeira. Letra D, direito de liberdade positiva. Não, a primeira geração é a liberdade negativa, é o Estado se afastando. Aqui então é a segunda geração, está errada a letra D. E a letra E, direito de liberdade negativa, correto, são os direitos civis e políticos. Direitos econômicos, sociais e culturais, correto, é a nossa segunda geração. E os direitos de fraternidade ou de solidariedade, que é o direito de terceira geração. Então a nossa resposta correta é a letra E. Com isso, então, nós encerramos a aula de hoje. Eu agradeço a presença dos senhores e nos vemos na próxima aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Bom, você acaba de assistir a uma das aulas que nós temos no nosso curso online preparatório. Aliás, uma parte das muitas aulas que temos para oferecer para você, para esse cargo aí de investigador e escrivão da PC, tá certo? Bom, eu quero passar para você aqui quais são as vantagens de você ser nosso aluno. Bom, se você chegou até aqui, assistiu a essa aula, é porque você percebeu que as aulas são objetivas, eficazes, que vai valer muito a pena você estudar aqui com a gente para conquistar a sua tão sonhada aprovação no concurso. Então, visualiza aí comigo quais são as vantagens que você vai ter em ser aluno aqui do Vencendo Concursos. Vamos lá. Primeiro, o curso você terá acesso imediato. Então, no momento que você fizer a sua matrícula, você já recebe os dados de acesso para acessar nossa plataforma e assim, claro, começar os seus estudos. O acesso é ilimitado. Você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações, ok? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas, mas são muitas questões comentadas mesmo, para que você tenha o melhor aproveitamento possível, tá certo? Você também terá material em PDF dos nossos professores aí, slides das aulas, tudo isso para quê? Para complementar os seus estudos. Você terá simulados, nós vamos fazer 2 simulados para o concurso aí de investigador e escrivão, e você terá também vai participar de um grupo aí exclusivo do WhatsApp para que você possa receber as notificações, ter um acompanhamento e assim, claro, ficar mais próximo da gente, tá certo? Beleza? Lembrando que os professores aqui, boa parte deles são professores aí delegados, investigadores, professores que já passaram pela polícia. Então, realmente é um curso aí voltado para aprovação mesmo, tá certo? Esse curso preparatório, pessoal, ele sairia no valor de R$ 997, mas a gente está fazendo uma promoção especial, uma promoção de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor e você vai pagar somente R$ 397. Olha só, você está tendo um desconto de R$ 600. Ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 39 para ficar bem acessível para você. Você economiza uma pizza no mês e você paga o curso preparatório. Essa é a realidade. Agora, se tudo que eu falei, ainda assim você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O número está aí, ó, 11 94783 8693, para que possamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá bom? Ó, para você adquirir o curso é super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, você vai ser redirecionado para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas, tudo bem? Para que você possa fazer a sua matrícula aí com segurança. Inclusive, você vai encontrar aulas demonstrativas dos nossos professores e assim, claro, ter uma noção mais geral. Tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente. Lembrando que fizemos uma parceria com a Unicursos Campinas. Para quê? Para que possamos ter essa condição
de oferecer o melhor curso preparatório. Então nós temos professores aí do Vencendo Concursos e professores da Unicursos Campinas nessa junção, colaboração para você ser aprovado nesse concurso, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma estudando para o concurso da Polícia Civil. Valeu!